Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Que felicidade, gratidão por você estar aqui assistindo o meu vídeo, gratidão. Venha fazer parte dessa família espiritualista, aprenda comigo temas sobre todos os assuntos da espiritualidade, paranormalidade e ocultismo. Então é uma série de vídeos que eu gravo segunda, quarta e sexta. E hoje, antes eu quero pedir para você se inscrever no canal Mônica Bonfilho, se inscreve, venha fazer parte então e me ajude a criar os temas que eu acabo gravando. Estão me perguntando muito e eu também sou psicógrafa e eu queria abordar um tema muito interessante chamado psicografia. E o que é psicografia? É uma técnica utilizada por quem? Por médiuns, para escrever um texto sob a influência de um espírito já desencarnado. Portanto, o médium ele vai utilizar a sua mão, dando origem à psicografia direta ou a psicografia manual. A escrita manual ele é mais utilizada porque permite uma relação mais estreita com os espíritos. A psicografia direta, inclusive, infelizmente, me perdoem, eu não achei a foto, mas a psicografia direta é quando a pessoa ela está com a mão assim, ela coloca uma caneta ou um lápis e a caneta e o lápis começam a escrever. Quer dizer, isso a gente viu muito isso no século XIX, inclusive eu vou falar sobre o tema, sobre as irmãs Fox, elas faziam fenômenos incríveis como esse, além de materializações, as cadeiras e as mesas que giravam, foi um fenômeno que acabou sendo mundial. Mas a tradição então da psicografia é mais a psicografia manual. Então, quando alguém escreve um texto psicografado, a mente consciente, ela busca contato com aquele espírito. Portanto, é para deixar claro que o médium, ele está consciente o tempo inteiro. Existem 4 tipos de médiums psicógrafos, tá? Temos o mecânico, que ele movimenta a mão, ele escreve com a influência do espírito, como se fosse um impulso. Então, o médium psicógrafo mecânico, ele não tem controle sobre o que ele está escrevendo. Ele coloca um lápis na mão dele ou a caneta, ele começa a escrever. E ele não tem controle do que é praticamente um ditado, é praticamente quase... Não é que o espírito incorpora o médium, mas ele é praticamente doutrinado a fazer isso. Quem foi um grande médium psicógrafo foi o médium Chico Xavier, que trabalhou anos da sua vida em Uberaba. Agora, o mais comum chama-se médium intuitivo. Ele age como um tradutor, um intérprete para transmitir o pensamento do espírito. Então, o que acontece? Existe uma afinidade. Você percebe nas pessoas que psicografam, eles têm os médiums, eles têm os espíritos há anos que acompanham. O Divaldo Franco com a Joana de Ângeles, um exemplo. Então, são mentores que vão praticamente acompanhar a vida da pessoa. O que esse médium, quando psicografa, acontece? Praticamente ele ouve de modo telepático, intuitivo, ele ouve o que o mentor está dizendo e passa então a acreditar o que está sendo escrito. E basicamente a maioria dos médiuns psicógrafos são médiuns intuitivos, tá bom? Outro tipo de médium são chamados de semimecânicos. Ele é uma mistura dos dois. Então tem horas que ele não consegue, ele é praticamente induzido pela mão do espírito e por outros ele consegue conversar com aquele espírito através da telepatia, através da clarividência, de um contato quase intuitivo junto com ele. Há uma conexão. É como se você ouvisse um ditado na tua cabeça. Né? Isso eu fiz muita psicografia, eu ouvia direitinho o que a pessoa estava querendo dizer, o espírito, e eu escrevia. E por fim, a gente tem o que chamamos de médiuns os médiuns que psicografam e são chamados de inspirados. É mais difícil. Esses médiuns, eles trabalham em forma de êxtase. O que caracteriza é a riqueza das informações, por exemplo, como livros, né? A Zívia Gasparetto, ela era uma médium inspirada. Divaldo Franco é um médium inspirado. Um músico, quando ele recebe uma sinfonia, ele pode ser um médium inspirado ou um escritor. Eu até trouxe para vocês aqui, ó,
eu psicografei esse livro aqui, é um romance espírita, chamado A Espírita Marginal. Eu vou reeditar agora em 21, 22, não tem, você não vai encontrar esse livro, mas é a história, eu conto a psicografia, minha mãe tinha sido internada no hospital, me deu uma vontade grande de escrever, eu começo a escrever no sofá, e ela na minha frente, deitada, acolhida, e eu começo a escrever, quando eu vejo o enredo de uma história. Aí, com o nome que foi passado, não tinha internet na época, né? A gente não usava Google nem nada, depois que eu fui entender que era a história das irmãs Fox. Então, ele é totalmente canalizado. Depois, lógico, o livro passou por uma revisão, as imagens depois eu acabei colhendo, mas esse foi um romance espírita, foi meu primeiro romance espírita que eu escrevi tratando deles. Então, esse médium da psicografia chama-se médium inspirado. Todo mundo me pergunta isso, Mônica, quem é que pode fazer uma psicografia? Todo mundo pode fazer, em síntese, se você tem uma afinidade com a mediunidade. Já dizia Allan Kardec, quem é médium é aquele que entende que ele está aberto a uma participação espiritual com um ser em uma outra dimensão. A gente só vai saber se você tem capacidade para ser um médium psicógrafo se você treinar, se você for submetido a uma experiência. Então, o que a gente tem que fazer? Se você quer tentar a psicografia, primeiro você tem que conhecer o básico, que são os livros do mestre Allan Kardec. Inclusive, eu dava aula de espiritismo, dei durante 4 anos, então eu conheço os livros do Kardec. Você tem que, pelo menos, no mínimo, entender o conteúdo do Allan Kardec. Como é que começa uma psicografia? Para dar início, então, a um processo da psicografia, basta que você pegue um lápis e você se coloque na posição de escrever. É claro, como eu falei para vocês, tem médium intuitivo que ele tem a consciência do que ele está escrevendo. E claro que num primeiro momento ele vai ter dúvida se é ele ou se ele está inventando, será que tem alguém realmente direcionando para ele? Então ele tem dúvida se é dele ou não, mas a gente percebe que não é coisa da gente. Por exemplo, quando eu comecei a escrever esse livro, A Espírita Marginal, era um outro tipo, primeiro porque eu sou uma pesquisadora, e de repente eu me vi romanceando uma história. Então você percebe que é algo diferente mesmo, né? Você percebe que é algo diferente do que você estaria escrevendo. Claro que nas primeiras sessões o médium vai duvidar um pouquinho. Ele vai ter dúvida se é ele ou se é o espírito. Mas o que o Kardec diz? Se for uma boa obra, se o conteúdo vem para acrescentar, para ampliar a mente, a gente tem que dar graças a Deus, agradecer aos bons espíritos, porque de alguma maneira você está sendo conduzido para isso. Outra coisa, é aconselhável também que a pessoa que está tentando não abuse da sua mediunidade. Pede-se, portanto, 2 horas de trabalho da psicografia. Ele tem que ter disciplina, ele não pode ter tido sexo, ele não pode ter bebido, ele não pode ter ido num lugar para dançar a noite inteira e tentar uma psicografia no outro dia. Você tem que ter disciplina para fazer isso. E sempre o médium tem que estar em prece constante, até por não ser obsidiado por alguém brincalhão, um espírito brincalhão. E claro, você vai ter uma vontade grande de assinar uma psicografia, Albert Einstein, ou grandes personagens, Maria Quitéria, mas aí podem ser os espíritos zombeteiros que eles estão. Claro que o entusiasmo vai tomar conta dos novatos, e a gente tem que tomar cuidado contra os espíritos mistificadores, tá bom? É conveniente, portanto, que esse médium esteja com um grupo com outras pessoas, geralmente entre 5, 6, 10 pessoas. Isso vai facilitar os espíritos para se comunicarem. Também é possível que se peça que determinado dia da semana você se concentre só nisso. Então pode ser numa quinta, numa sexta, num domingo, esse grupo se reúna. As mensagens geralmente são revertidas para o grupo, para alguma mensagem, podendo ser pessoas da família daquela pessoa, do integrante da mesa, e de repente você está psicografando uma avó, um pai, uma mãe que possa ter desencarnado. Portanto, tenha disciplina. Quando você fizer uma psicografia, pelo menos quando eu fazia assim, escreve o dia, mês e o ano, se você quiser o horário que isso está acontecendo, e deixe fluir como se fosse uma redação. Transcreve num caderno, depois você joga no seu PC.
Pode ser primeiro uma frase, uma palavra, não importa. Deixe levar. Não se sinta influenciado para ficar lendo textos de outras pessoas. Crie você a sua condição com seu espírito mentor que vai te treinar. Deixe a mente limpa. Eu vou ver se eu consigo formatar grupos onde eu vou ensinar as canalizações e as psicografias. Não é difícil, mas você tem que ter disciplina e começar a estudar pelo menos o livro dos médiuns, o livro dos espíritos de Allan Kardec, tá bom? Eu estou encerrando então essa primeira parte sobre psicografia e vou gravar a segunda parte para dar conclusão desse maravilhoso tema que é a razão da vida de tanta gente, tantos médiuns e espíritas no mundo inteiro, que é a psicografia. Namastê, gratidão.